No princípio, criou Deus o quê? Agora me dá o diagnóstico aí. Como que essa terra foi criada? Como que esse céu existiu? Peraí, de novo eu tô dizendo, no princípio, criou quem? Deus criou o céu e a... Como que ele criou? Como que ele criou? Põe no 2. 11:2. Ah, Jesus. E a terra era sem forma e o quê? Mas Deus já tinha criado. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas escuri sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, eu não sei se ele é o seu amigo, mas ele é o meu amigo, o Espírito, se movia sobre a face do quê? Peraí, já apareceu o que aqui no final? Água. Põe no próximo. Fez o quê? Peraí, fez o quê? Age o quê? E aconteceu o quê? Peraí. Então Deus verbali, Deus liberou uma pá. A Bíblia que você está na mão é a palavra de quem? Por que você não obedece ela? Por que tem coisa que você toma de você mesmo antes de consultar a palavra de... E depois você quer que dá certo? Não vai dar. Porque tudo que vai ser criado, deixa eu te falar algo. O solteiro, vamos assim, vai, sentimental. O solteiro, o desejo dele é cá, então ele vai ter que criar um relacionar. Sim ou não? Tá bom, vamos mudar. Vamos mudar. O rapaz que trabalha bastante, ele quer ganhar bastante dinheiro, ele quer construir uma empresa, então ele vai ter que criar. E o princípio de criar vem do homem? Vem do homem? Vem de quem? E Deus criou tudo através do quê? Do quê? E Deus deixou o quê para mim e para você? O que está na sua mão? Então tá bom, vamos mudar um pouquinho mais. O pai e a mãe gerou, nasceu um filho. Ele vai ter que criar. E qual a maneira correta dele criar esse filho? Através do quê? Da palavra dele? Da palavra dele? Da palavra de quem? Porque ele gerou criação. Ele gerou uma geração. Poderia ir mais longe? Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Como que Jesus te chamou, te escolheu? E tem muitos que dizem que acham que aceitou Jesus. Coisa nenhuma. Foi ele que te chamou. E agora ele quer criar comigo e com você um relacionar através da... Através da... Como que você vai criar um relacionamento com Jesus que você fala? Jesus me ajuda. Jesus me ensina. Como que você vai criar um relacionamento com ele se você não tem um diálogo com ele, se você não ora? Como que você vai entender o que Deus tem para a tua vida se você não ora? Diga orar, diga oração. É uma conversa. Eu falo, eu oro, depois eu me calo. Para ouvir a voz de quem? Primeiro passo, quem crê que Jesus está vivo? A Bíblia vai dizer, depois você procura o versículo e capítulo. Entra no teu quarto, fecha a porta e eu falarei contigo. Então ele está falando assim, ó, entra no teu quarto, fica calado. Para que você consiga ouvir a minha. E disse Deus, Deus fez tudo através da sua pá.
Põe no 6. Vamos pular, adiantar um pouquinho. Gênesis 1:6. Põe no 6, eu vou adiantar. E disse Deus, peraí. De novo, Deus liberou o quê? Deus liberou o quê? Uma palavra. Que palavra você está liberando na sua vida? Qual é a palavra que você está liberando na tua vida? Hoje eu corrigi, repreendi, corrigi e ensinei a irmã. Ela falou, apóstolo, eu estava sentindo tanta dor que eu falei para Deus, Senhor, me mata, me leva. Falei, Senhor, não leva essas palavras dela, que ela está na ignorância, ela não entendeu ainda. E depois que eu ensinei ela falou assim, me perdoa, Senhor, pelo que eu falei. Por que tem pessoas que sofrem? Vou falar algo simples aqui, vocês podem achar que... Não, apóstolo, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque o Espírito de Deus está mandando te falar. Deus deu quantas bocas? Quantas bocas? Se tiver duas, é normal, né? Quantos ouvidos? Por que tem pessoas que falam por duas bocas? E esse que fala muito e ouve pouco, ele não vai conseguir, na vida dele, resolver, porque não consegue ouvir. Sempre tá e quem sempre fala em cima de quem tá falando, não aprende nada. Porque não ouve. Olha o perigo de você estar sentado aqui agora e o Espírito de Deus está usando esse barro para falar com você e os seus pensamentos estão voando agora. Na fatura do cartão, na compra, na água, na luz, na parcela, seja qual que for. Olha o perigo de você estar dentro da igreja e estar preocupado com coisas terrenas, sendo que ele está te dando direções espírito do século XX para você vencer cada dia da sua vida. Olha o perigo de você estar sentado aqui, só a carcaça, o esqueleto sentado, mas o espírito está longe. Olha o perigo de não entender que Deus fez tudo através da pá. De novo, no 6, eu poderia te levar aqui, em média, 8 palavras, de 8 a 12 que Deus liberou. Mas eu mandei no 6, ó. E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Deus liberou o quê? E quem se moveu para se cumprir o que Deus liberou? Quem se moveu para cumprir as palavras de Deus? Quem se moveu? E o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele está insistindo em você todos os dias, em todas as horas da tua vida. Todas as horas da tua vida. E tem muitos que não conseguem ouvir ele. Porque tem muitos que estão andando como Marta, preocupado com muitas. E essas muitas coisas que está preocupado vai ficar na terra. E está deixando de andar pelo Espírito. Está deixando de andar através do Espírito. Está deixando de ouvir o haja de Deus. Ah, apóstolo, mas a minha fé... Põe no 9. Gênesis 1:9. Vamos ver mais uma coisa. O que está escrito no começo? Não entendi. Então, Gênesis, praticamente, Deus começou a liberar o quê? E as coisas foi o quê? As coisas foi o quê? Sabia que o que você está ouvindo agora, você já pode praticar na tua vida agora? O que você quer que aconteça na tua vida? Deseja agora e comece a liberar palavras. Obrigado, Jesus, já está acontecendo. Obrigado, Jesus, eu vou viver. Obrigado, Jesus. Já começa a verbalizar. Só que aos seus olhos é impor. Aí é onde entra a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aí é onde entra a fé, é algo que você não está vendo. Ó. Ajunte-se águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça porção seca. E assim o quê? Peraí, ajunta-se águas, mas tenha terra. A porção seca. Vamos simplificar, vai. Lá no meio do mar
Tem lugares que tem ilhas, sim ou não? Porção seca. Porque a palavra de Deus tem o quê? Se cumprir. Quem crê na palavra de Deus? Meu Jesus, eu falo para ele, Senhor. Põe lá no 11 ainda, vai, vamos no 11. Olha lá. De novo, o que está escrito? Produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera. Peraí. Deus mandou a terra produzir e você está produzindo o quê? Diga assim, Deus constrói, mas quem produz sou eu. Deus te fez, mas quem tem que produzir o que você precisa é andando pela palavra, ele é o criador. Mas quem produz é aquilo que ele cria. Produz a terra erva verde e erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim, então toda a terra dá o seu fruto. Tem a parte do mar também ou não? Sim ou não? Tem a parte do mar? Quem já leu? Tem ou não tem? Você achou? Olha lá. Chamou Deus a porção seca o quê? O quê? E o ajuntamento das águas chamou o quê? E viu Deus que era o quê? Então tudo que Deus faz é o quê? Você, aos olhos de Deus, quem foi que te fez? Minha mãe e meu pai. Quem te fez? Então, aos olhos de Deus, você é o quê? Você é o quê? Só que tem uma parte na Bíblia que Deus deu uma ordem para o mar. Que o mar venha produzir os seus? Os seus? Tá aí, Thaís? Olha lá. De novo, o que está escrito? Meu Jesus. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. A terra ouve Deus, as águas ouve Deus, e muitas vezes você não ouve Deus. A terra dá ouvido à voz de Deus. Os mares dão ouvido à voz de Deus. E você, que ele fez um ser racional, não consegue dar ouvido à voz de Deus. Olha só. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis, de alma o quê? Ou seja, você vai ter que produzir almas viventes. E voem as aves sobre a face da expansão da onde? Então quer dizer que o céu também teve que produzir o quê? As aves. Espera aí. O peixe consegue voar? E a ave consegue andar dentro do oceano? Cada um na sua? Só que o mais importante está em Gênesis também. Deus deu tudo o que ele fez na mão de quem? Do homem não, da minha. Deus deu tudo o que ele fez na mão de quem? Deus deu toda a autoridade na terra na mão de quem? Na sua mão. E aí muitos não conseguem governar. Por quê? Porque estão distantes da palavra de quem? Mas estão andando segundo as palavras de outro homem. Mas não estão andando segundo a palavra de... Estão andando segundo conselhos de outras pessoas do que acha, do que pensa. Mas deixa de andar segundo a palavra de... Por isso que as coisas dão porque não consulta Deus.
Ah, mas tá dando certo pro Caio, vai dar certo para mim também, eu vou fazer a mesma? Nem os dedos da sua mão é igual. Então por que o que tá dando certo para ele vai dar certo para mim? O que tá dando certo para ele conseguiu em algum momento ouvir a voz de quem? E além de dar ouvido, ele tá praticando, ele não só escutou, ele tá dando ouvido. E para aquilo que Deus tem para minha vida, eu tenho que praticar, eu tenho que começar a dar ouvido naquilo que Deus fala diretamente comigo, porque a Bíblia vai dizer que a salvação é indivíduo. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar. Então o que Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você? Eu dou ordem. Tem um louvor que vocês louvam, né? Dá ordem às estrelas e ao mar o seu. Peraí, ele dá ordem às estrelas e o mar, ele falou assim: você só vai até aqui. Sim ou não? Quem já prestou atenção aqui? Todo mundo já foi no mar aqui, né? Sim ou não? Quem já prestou atenção que a onda vem alta e chega lá e ela para? Sim ou não? É que vocês não viram as ondas de Nazaré, em Portugal. Eu tava lá, eu vi. 20, 30, 40, 60 metros de altura. Você pensa que não vai parar. Ela quebra. Uma parte que eu fiquei lá assim, que eu vi de longe, não pode entrar na água. Uma praia, areia, não pode entrar. Ela quebra com 2 metros de altura e baixa. Mas ela vem a 60, 70, ela vem da altura de um prédio. Se você pesquisar lá, Praia de Nazaré, tem um farol. Eu fui lá naquele farol, tava lá. E Deus falava comigo. Quando eu cheguei lá, eu fui lá só começava a orar. Eu falei, Senhor, olha o que o Senhor faz. Os maiores surfistas do Brasil e do mundo surfam lá. É perigoso de ver. Então, aqueles caras para entrar lá dentro é corajoso. De ver dá medo. Ela vem alto. Aí você fala, como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso, que ela vem alto, vem quebrando. Você fala, não vai parar. Você de longe, você vê, você tá 200, 500 metros, você sente aquela maresia vindo assim, ó, do vento das águas, toda hora. Aí você vê o poder da poder da palavra. Pesquisa lá depois, cidade de Nazaré, e eu profetizo que você vai lá passear, quem tá entendendo? Aí você vê como Deus, como a palavra de Deus. Aí o cristão tá na igreja todos os dias, ouvindo a palavra e tá toda hora lutando com o mesmo problema, com a mesma situação. Por quê? Porque tá ouvindo, mas não tá dando não tá dando ouvido. Só tá ouvindo a palavra. Se você abrir a porta, o pessoal que estiver lá dentro do bar, lá do outro lado da rua, ele vai ouvir. Mas não vai conseguir dar Aí tem muitos dentro da igreja que ele tá ouvindo, mas não dá ouvido. O que o Espírito de Deus tá falando? Dá atenção às minhas palavras, porque vai ser as minhas palavras que vai mudar os resultados da sua vida. Quem tá entendendo? Não é o que dizem ao meu e ao teu respeito. Aí muitas vezes eu falo, sou como rude, como ignorante. Não, eu não estou preocupado com o que falam, o que pensam de mim. Eu só me preocupo com o que Deus está falando ao meu respeito. Que a última palavra vem de quem? E por que tem muitos de nós, vamos falar nós, que você fica andando para se moldar à vontade dos outros? Aí você para de produzir aquilo que Deus quer produzir através da sua, porque você quer passar uma imagem para os outros que não é verdadeira nem para você, quanto mais para os outros. E aí é onde entra o pecado, porque você está mentindo para você mesmo. Mas quando você é verdadeiro diante de Deus, a voz do Senhor começa a te guiar cada vez mais. Ele vai te visitar cada vez mais e ele vai fazer de tudo para não deixar você errar. Ó, apóstolo, eu quero ouvir a voz de Deus. Faça a sua oração, pergunte algo para o Senhor, dependendo do estado, do lugar, se você estiver na sua casa, vou dormir, ore algo. De repente você está ali e fala, Senhor, mas faça uma pergunta para o Espírito Santo. Não sei se alguém já viveu isso. De repente vem um sono pesado do nada. Ainda que não for a hora de dormir, esteja no sofá,
e de repente você se encontra naquela situação e vem uma direção. Quem já viveu isso? O que Deus te deu? Ele te deu um sono E aonde que a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo para o homem? Gênesis. E quando deu um sono profundo para o homem, tirou a mulher da onde? Por que um sono profundo? Porque ele não suporta ver o operar de Deus. Então tem pessoas que ela não suportam ouvir a voz de Deus. O que Deus faz? Como ele é o amor. Deus não tem amor. Ele é o amor. Como ele é o amor, ele te dá um sono. Você adormece. E lá, naquele momento que você está ali apagada, ele faz a visitação e vai te responder a sua pergunta. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar direito. Mas para isso você tem que andar completamente pela pá e pelo ex. Então você tem que ter vida de orar. Aí você fica guerreando com seus pensamentos. Meu Deus, por que isso não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Ou quando Deus visita, por que muitos não suportam a visitação do Espírito Santo e dos anjos? Porque já vai falar o quê? É o demônio. Vai sentir um arrepio, uma frieza, um tremor por causa da presença sobrenatural. Aí a pessoa está orando, jejuando na igreja, quando vê uma presença, fala, é o demônio. Não entendi. Apóstolo, você sente medo? Vou falar por mim. Sim. Você sente um temor. Porque você vai começar a viver algo sobrenatural? Já cansei de viver isso aqui. 3 horas, 2 horas da tarde orando no escritório. Começar a orar e chamar Deus para uma conversa, a porta trancada. Eu sei que tá só eu aqui na igreja. E de repente você sente uma presença de uma pessoa. Só que naquela hora, se você entender que é o Espírito Santo você vai acalmar o teu coração, o teu espírito. E você vai sentir as direções do Espírito de Deus. E tudo isso só pode acontecer se você tiver a sua fé, que é uma palavra tão pequena e tão poderosa. A sua fé alicerçada em quem? Em Deus. E como que você vai alicerçar sua fé em Deus? Tendo conhecimento da pá, não da igreja, da placa, da doutrina da igreja. Não conhecendo o profeta ou profetiza, mas tendo intimidade com essa palavra. Estamos lendo aqui que Deus fez tudo através da sua palavra. Se eu e você receber uma palavra, todo culto que você tiver, vou falar do culto especificamente, mas isso pode acontecer na tua casa, pode acontecer se você tiver com o seu celular, o fone de ouvido, e de repente você vê uma mensagem e te chamar a atenção, é Deus falando com você através da palavra dele. Ah, você está na sua casa, coloquei um louvor na televisão, no rádio, não sei, e de repente caiu uma pregação, e aquela pregação, naquela palavra que o pregador está falando, te chamou a atenção. Esquece o pregador. É Deus revelando para ele a sua palavra. Esquece o pregador. Porque o pregador, se não tiver pelo Espírito, ele atrapalha o que Deus quer falar. Então veja bem, toda palavra liberada é Deus chamando a tua atenção. E a palavra sempre vai de encontro com a nossa necessidade. Sempre vai de encontro. O que Deus está falando aqui? O que o Espírito de Deus está enfatizando hoje? Eu tenho falado em todo o tempo, mas muitos não têm manifestado o quê? A fé. A fé. Apóstolo, como é manifestar a fé? Não dê um passo se Deus não te mostrar. Se você não... Quando você ora para fazer qualquer coisa, Deus vai te dar revelação, Deus vai te mostrar. Ah, mas eu tenho orado, Deus não mostrou, porque você quer na sua hora, no seu tempo. É outra coisa que ele está te ensinando. O tempo é dele e a hora é dele, quem está entendendo? Por isso que ele já deixa assim, ó, 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000. Então ele está dizendo assim, só obedeça, porque o tempo é meu. A maneira de fazer é dele, o tempo é dele. Por que muitos não recebem? Porque ele já ora e já quer viver imediato? Sim ou não? Ok. Mas Deus está falando constantemente, por que não obedece na mesma velocidade? Obedecer na mesma velocidade não quer, mas viver um milagre quer, sim ou não? Esses somos nós, ser humano. Se for para viver um milagre, é imediato. Mas Deus está falando assim, abandona o pecado, libera o perdão. Não, mas continua ainda, guardando ira, rancor e fazendo tudo aquilo que não agrada a quem?
E quer viver um milagre? Não vai viver. Casa dividida? Não vai viver. Ah, mas está cheio do Espírito Santo, está profetizando. É a mesma coisa a pessoa, que ela vem cheia de Deus, ela profetiza para todo mundo. Espera aí, Deus fala através dela para todo mundo, mas não fala com ela para ela mesma? Porque ela continua desagradando a quem? Mas ela é profetisa, ela é profeta para os outros. E não é profeta para si mesmo? Está errado. Examine o homem assim. O que acontece? Quer ser cheio de Deus para se apresentar, para mostrar que tem Deus. Mas o cheio de Deus, primeiro passo, ele nunca procura defeito em ninguém, ele sempre procura defeito nele mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele sempre se corrige em todo. Eu não vou fazer isso porque isso não agrada ao Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso vai roubar a minha fé. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, eu não vou me comportar dessa maneira porque isso não vai agradar a... A pessoa, quando está cheia de Deus, os primeiros sinais é essa. Ninguém precisa corrigir, ela mesma se autocorrige. Como diz a Bíblia, quando nós vamos cear, examine o homem assim. Você viu? Não precisa ninguém te chamar a atenção. Você já tem o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de sabedoria e de revelar, que é um espírito invisível, mas real. Ninguém mais nesses dias de hoje fica enganado. Só se engana porque quer. Só faz errado porque quer. Porque mesmo querendo fazer o errado, o Espírito Santo está dizendo assim, vai dar errado, não faça. Ou muitas vezes vai falar algo, ele está dizendo, não fale. Como que eu manifesto a minha fé? Como que eu pratico a minha fé? Diga assim, intimidade. Com a palavra.